No ar, o programa Você Melhor, com Gui Moreira. Bom dia, começa agora o Você Melhor comigo, Gui Moreira, aqui na tela do SCC-SBT, o seu programa de saúde e bem-estar, com a participação dos grandes especialistas. Obrigado pela audiência em todo o estado de Santa Catarina. Estamos também em tempo real pela internet. Veja os destaques do programa de hoje. Uma pergunta que muitas mulheres podem ter antes de colocar um implante de silicone. A prótese pode causar câncer de mama? Quem responde é o cirurgião plástico Dr. Rodrigo Vieira. Tecnologia do laser para eliminar rugas e flacidez na região dos olhos. Veja como é feito o procedimento de blefaroplastia com o médico dermatologista Dr. Luan Vinhati. Colesterol nas artérias. A doença pode causar um derrame ou AVC, acidente vascular cerebral. Saiba quais são os fatores de risco com o médico cirurgião vascular Dr. Fernando Wolff. Cortar as pontas dos cabelos evita a queda dos fios? Dormir de cabelo molhado aumenta essa queda? Entenda os mitos e verdades com a médica dermatologista doutora Rafaela Ludwig Lemko. Dor na coluna. Na maioria dos casos, o problema tem origem muscular, mas tem tratamento, incluindo uma cirurgia minimamente invasiva. Quem explica é o médico ortopedista Dr. Pedro Luz. Dificuldade para pegar no sono. Um problema que faz parte da vida de muita gente e que pode desencadear complicações de saúde. O médico Kleber Gonçalves fala sobre o assunto. Quais sinais devemos perceber para começar os procedimentos de harmonização facial? Veja com a doutora Gabriela Ravache. Mulheres que não podem ou não desejam uma gravidez hoje podem recorrer ao congelamento de óvulos. O médico Ricardo Beck revela como funciona o procedimento. Aprenda como manter uma vida sexual saudável durante o tratamento do câncer de mama com a médica mastologista doutora Mila Miranda. Agora no Você Melhor SC. Não há dúvidas que o câncer de mama assusta, mas não há relação da doença com o uso de próteses mamárias. Aliás, mulheres com implantes de silicone têm maior cuidado com a saúde das mamas. Veja com o médico cirurgião plástico Dr. Rodrigo Vieira. Um questionamento, uma dúvida que chega até a gente com muita frequência é se o implante, se a prótese de silicone, ela pode causar algum tipo de câncer na mama. A nossa resposta é não, definitivamente não. O INCA, que é o Instituto Nacional de Câncer, um instituto brasileiro que trabalha, que faz estimativas, ele tem uma estatística que a cada 100 mil mulheres, 50 delas vão desenvolver algum tipo de câncer de mama. Esse é um número alarmante e muito alto. Então, o câncer de mama ele é extremamente prevalente, sendo o tipo de câncer de mama mais comum nas mulheres. E ele não está ligado ao uso de implante. Existe, por outro lado, uma doença que é uma doença do sistema linfático, então não é uma doença da mama direta, que é o linfoma de células gigantes, que ele pode se desenvolver ao redor da cápsula do implante. É uma doença com a prevalência de 1 para cada 3 milhões de mulheres. Atualmente se fala em torno de 1.400 mulheres no mundo todo, de um universo com mais de 40 milhões de usuários de algum tipo de implante na mama. Então é uma doença extremamente rara e de uma mortalidade baixíssima, principalmente se comparada ao câncer de mama, que é uma doença extremamente maligna. O diagnóstico precoce do câncer de mama ele é fundamental para a paciente ter um ótimo tratamento. Indiretamente, acontece que as pacientes que têm os implantes de silicone, elas acabam sendo mulheres que elas têm um zelo aumentado pela mama. Por quê? Normalmente são mulheres que são mais atentas às mudanças e ao acompanhamento de toda a saúde da mama. Então essas mulheres, elas que possuem implante das mamas, elas acabam tendo um diagnóstico mais inicial. Por quê? Porque ela procura mais cedo fazer um ultrassom, ela procura mais cedo o exame de imagem como a mamografia, ela procura mais cedo uma ressonância, seja através do ginecologista ou do seu mastologista. Além disso, ela tem um contato mais próximo com o cirurgião plástico dela. Isso acaba facilitando a busca pelas dúvidas, pelos questionamentos, pelas informações para ela. Então, o diagnóstico dela acaba sendo indiretamente um diagnóstico mais precoce do câncer de mama, e esses diagnósticos mais precoces, eles acabam levando a tratamentos mais efetivos também. Nessa linha de pensamento, então, as pacientes que têm implante de silicone, elas acabam se beneficiando desse diagnóstico e tratamento precoce, de uma doença que elas teriam mesmo que não tivessem o implante.
Eu agradeço a atenção de vocês e fico à disposição para qualquer outro questionamento. O olhar que parece cansado por conta do excesso de pele ao redor dos olhos pode ser tratado com a blefaroplastia. A técnica é minimamente invasiva e usa laser com maior precisão, com uma recuperação mais rápida. O médico dermatologista Dr. Luan Vinhati explica o procedimento. Olá Gui, olá pessoal de casa. Estou aqui para esclarecer como a blefaroplastia com o laser de CO2 pode ajudar nossos telespectadores a recuperar a juventude dos olhos. A região dos olhos tem a pele mais fina do corpo humano, por isso é a primeira a mostrar sinais de envelhecimento como as rugas e a flacidez. Existem inúmeros tratamentos para esta área do rosto. Quero destacar a blefaroplastia superior com o laser de CO2. O procedimento remove o excesso de pele das pálpebras acima dos olhos e reposiciona a pele. Essa cirurgia é indicada para quem tem excesso de pele ou que parece estar com as pálpebras caídas. O método é minimamente invasivo e utiliza laser para maior precisão, além de uma recuperação mais rápida que a cirurgia convencional, com menos hematoma, menos sangramento durante a cirurgia. Podemos aproveitar o momento da cirurgia para também fazer a aplicação do laser no restante do rosto, promovendo estímulo de colágeno de maneira global com a melhora da textura da pele, dos poros e redução das manchas, resultando em uma pele mais firme e jovial. O laser de CO2 produz inúmeros pequenos furinhos na pele e permite a introdução de substâncias rejuvenescedoras e clareadoras por esses furos, que atingem as camadas mais profundas da pele e nos fornece uma melhor resposta. Chamamos esse método de Drug Delivery. Além da blefaroplastia, outros procedimentos complementares também podem ser realizados na região dos olhos, como o ultrassom microfocado para estimular a produção de colágeno através das ondas de ultrassom e a aplicação de fios de PDO, que melhoram as rugas finas, além da toxina botulínica para maximizar os resultados com a diminuição das rugas de expressão e das famosas marcas de pé de galinha. Cada caso é único, por isso a importância de uma consulta detalhada para um plano de tratamento personalizado. Mantenha-se jovem, comece pelos olhos. Me siga nas redes sociais, @lua.dermato, e continue com a gente para os próximos assuntos de dermatologia aqui no Você Melhor. Você conhece os fatores de risco que podem desenvolver o colesterol nas artérias? Podemos citar alguns, como a pressão alta e diabetes. É importante estar atento porque a doença não apresenta sintomas e pode se manifestar de forma grave como um AVC ou derrame. Entenda mais com o médico cirurgião vascular Dr. Fernando Wolff. Olá, guia, vocês que nos acompanham no Você Melhor. Sou o Dr. Fernando Wolff, médico cirurgião vascular e endovascular de Florianópolis, e hoje vamos falar sobre uma doença que pode até causar um derrame ou um AVC. Trata-se da formação de placas de gordura ou colesterol na parede das artérias carótidas, que são responsáveis por levar sangue ao cérebro. Essa doença ocorre pelo processo de aterosclerose, sendo uma doença sistêmica, ou seja, quando encontramos placas de ateroma nas carótidas, também podemos encontrar placas em outras artérias, como as coronárias do coração, por exemplo. A ateromatose de carótidas é uma doença que se forma ao longo dos anos e o paciente geralmente não apresenta sintomas no seu início, sendo que a primeira manifestação da doença já pode ser algo muito grave, como o próprio AVC. Os fatores de risco são os mesmos da aterosclerose como um todo, que incluem a genética ou história familiar, a pressão alta e o diabetes, principalmente quando não controlados, o hábito de fumar cigarros, o tabagismo, aumento dos níveis de colesterol e triglicerídeos no sangue e a falta de atividade física regular junto com obesidade. O diagnóstico da aterosclerose de carótidas é realizado através de um exame simples não invasivo, o ecodoppler, que também é conhecido como ultrassom com Doppler. Para o tratamento da aterosclerose de carótidas, dispomos desde medicações que estabilizam a doença e afinam o sangue, e no casos mais críticos a gente pode pensar em intervenção através de angioplastia, restabelecendo seu fluxo. Cuide bem de você e se tiverem mais dúvidas, fiquem à vontade para acessar as minhas redes sociais no perfil do Instagram dr.fernandovolff. Até o próximo programa, um abraço!
Quando falamos em cabelo, são diversas suposições populares que cercam o assunto. Por exemplo, que o uso de boné pode acelerar a calvície, que o uso de hormônios anabolizantes contribui para essa queda. Saiba os mitos e verdades sobre esse tema com a médica dermatologista doutora Rafaela Ludwig Lemico. Olá, Gui! Olá para você que me acompanha aqui. Hoje vamos falar sobre mitos ou verdades sobre os cabelos. Quando falamos em cabelo, diversas são as suposições populares. Vou esclarecer para vocês alguns mitos e verdades. Primeiro, cortar as pontas evita a queda ou a calvície? Mito! Em primeiro lugar, o processo de calvície ocorrerá independente do que se faça no comprimento do fio. Ou seja, cortar ou raspar os fios não é um tratamento para evitar a queda ou a calvície. Maus hábitos podem intensificar a queda capilar ou afinamento dos fios? Verdade! Frequentemente a calvície é genética, porém hábitos de vida não saudáveis podem contribuir para uma progressão mais rápida do quadro, como má alimentação, estresse psicológico intenso, má qualidade do sono, tabagismo e etilismo exagerado. Tintura pode fazer o cabelo cair? Mito! Não existe nenhum dado científico concreto que ligue a tintura de cabelo a um processo de queda ou mesmo diminuição no volume de cabelo. Contudo, é válido destacar que algumas situações específicas, por exemplo, uma reação alérgica muito intensa pela tintura, pode levar a uma queda acentuada dos cabelos, de forma transitória. Lavar os cabelos todos os dias propicia a queda? Mito! Acima de tudo, a frequência de lavagem do couro cabeludo e dos fios irá depender do grau de oleosidade. Cabelos oleosos devem ser lavados diariamente e isso não aumenta a queda. Dormir de cabelo molhado aumenta a queda? Verdade! Caso seja frequente, sim, essa prática causa o surgimento de dermatite seborreica, o que pode ser um fator para a queda capilar. Por hoje eu fico por aqui, um abraço e até o nosso próximo encontro. Não é difícil encontrar alguém que já sofreu com esse problema, a dor na coluna. O desconforto afeta cerca de 80% da população em algum momento da vida. Aos primeiros sinais, é importante consultar um especialista para uma avaliação. É o que recomenda o médico ortopedista Dr. Pedro Luz. Dor na coluna. Se você sofre com esse problema, fique atento. Quem traz as informações agora é o Dr. Pedro Luz Alves, médico ortopedista. Bom dia, doutor. Bom dia, Guilherme. Bom dia, telespectadores do SBT, do programa Você Melhor. Hoje eu vou falar um pouco sobre dor nas costas, uma queixa muito comum nas emergências médicas e como você deve proceder quando tiver esse problema. Conta pra gente, o que causa a dor na coluna? Bom, antes da gente pensar em dor na coluna, é importante a gente saber o que é dor. Dor é uma experiência sensitiva emocional desagradável causada por uma lesão tecidual. Normalmente, existem as causas orgânicas e as causas ortopédicas que a gente pode diferenciar. Existem mais de 50 diagnósticos possíveis para dor de coluna. Então é muito importante uma avaliação quando você tem sintomas de dor nas costas ou dor na sua coluna por mais de 3 semanas ou uma dor que não cessa com nenhum tipo de medicação e você precisa procurar um serviço médico. Normalmente, quando a gente pensa em causas ortopédicas, as principais causas de problemas na coluna são os desequilíbrios posturais, as contraturas musculares, as compressões dos nervos na coluna, causadas principalmente pelas doenças degenerativas, como por exemplo a artrose e a temida hérnia de disco. Quais são os sinais de alerta, e como podemos identificar aí esse problema? Bom, Guilherme, é muito importante você entender que dor todo mundo tem. Mas se você tem uma dor que é muito forte, que não cessa com uma medicação simples, ou que você tem uma dor que persiste por mais de 3 semanas, já é importante procurar o serviço de saúde. Além disso, se você tem uma dor irradiada para o braço ou irradiada para a perna, que é a temível dor ciática, é muito importante você buscar uma ajuda médica. Os principais exames que nós usamos para identificar os problemas na coluna são os exames de radiografias e ressonância magnética. Com esses exames, a gente consegue identificar a maior parte das lesões na coluna. E quando fazer uma cirurgia?
Bom, Guilherme, essa é uma pergunta muito comum no consultório, né? Eu costumo explicar para os pacientes da seguinte forma: se você tem uma queda na sua qualidade de vida, se você tem que tomar remédio todos os dias, se você evita sair de casa porque você tem medo de sentir dor, talvez seja a hora de você procurar uma alternativa aos tratamentos que você tenha feito. Inicialmente, a gente sempre tenta os tratamentos conservadores, um ajuste, mudança de estilo de vida, fisioterapia, exercício físico, acupuntura, diversas modalidades de tratamento conservador. Se você não conseguiu resolver com essas modalidades, talvez seja a hora de você pensar num procedimento, que pode ser um procedimento minimamente invasivo ou uma cirurgia tradicional. Qual a vantagem dos procedimentos minimamente invasivos? Bom, Guilherme, assim, de maneira geral, os procedimentos minimamente invasivos, eles têm a vantagem de não ter corte na coluna, você não vai ter uma lesão dos tecidos, da musculatura, da estrutura da coluna, quando você vai pensar em tratar a dor. Você vai no alvo do problema e geralmente com uma dose de medicação menor do que quando você toma pela boca ou quando você injeta no músculo, que espalha pelo seu corpo inteiro e uma pequena fração vai no ponto em que você precisa. E para complementar, a gente pode falar que existem uns procedimentos de infiltrações ou bloqueios, que são procedimentos feitos com agulhas específicas para a coluna, e procedimentos que são feitos com pequenos cortes, que são as biópsias, os tratamentos minimamente invasivos de fraturas com cimento e, eventualmente, as cirurgias de vídeo, que são uma novidade no tratamento das descompressões da coluna, que a gente, com um pequeno corte, consegue tirar aquela obstrução que está comprimindo o nervo ciático ou os nervos aqui da coluna cervical, que geram essas dores irradiadas para os braços ou para as pernas. E como é o pós-operatório, né? Vida normal? Depende, Guilherme. Por exemplo, se você faz um procedimento que é uma infiltração na coluna, não é mexido na estrutura da coluna. Então você tem aquele resguardo ali de 48 horas por conta do procedimento, da anestesia, que a gente faz com sedação e anestesia local, mas a princípio ele funciona para te dar um empurrãozinho para você fazer uma fisioterapia e reabilitar bem, sem dor. Quando você faz uma cirurgia, aí vai depender. Por exemplo, se você faz uma cirurgia minimamente invasiva para uma fratura, em princípio você faz a cirurgia e está liberado para fazer suas atividades normais. Mas se você faz, por exemplo, uma descompressão do nervo, vai variar de acordo com o tamanho da cirurgia que você faz. Aí as orientações vão ser muito específicas de acordo com a cirurgia que a gente faz. Em média, aí, 6 a 8 semanas, sem carregar muito peso, sem fazer um esforço muito significativo em casa, mas em geral é assim. Dr. Pedro, muito obrigado pela entrevista. Obrigado, Guilherme, obrigado ao SBT pelo convite. Convido vocês a me seguir nas redes sociais para mais informações, né, sobre dores na coluna, dores articulares e o que você quiser saber mais sobre ortopedia. Você sabia que dormir mal traz muitos problemas à saúde, como aumento de peso e o risco de desenvolver diabetes, pressão alta e infarto? Por isso, quem passa as noites em claro precisa consultar um especialista para diagnosticar e tratar o problema. É o que vamos entender na coluna do Dr. Kleber Gonçalves. Olá, bom dia Gui, bom dia para você que me assiste aqui. Hoje vamos falar sobre o sono. E você deve ter pensado que eu sou um cirurgião, o que eu entendo de sono? Bom, em primeiro lugar, eu já tive muita dificuldade para dormir, então esse é um tema que eu tenho interesse pessoal. E em segundo lugar, porque muita gente vem ao consultório se queixando de problemas com o sono. Então eu fui estudar o assunto, estou aqui para compartilhar com vocês o que eu aprendi. Estima-se que 6 em cada 10 pessoas apresentem sintomas regulares de insônia. Destes, ao menos 10% apresentam esses sintomas há meses ou até anos. E todo mundo sabe que uma noite bem dormida faz muito bem, né? Agora, insônia ou dificuldade para pegar no sono é apenas um problema com relação ao sono. Existem muitos outros distúrbios do sono. E entre eles a gente pode citar dormir muito tarde, dormir demais, dormir de menos, acordar muitas vezes à noite por causa de pesadelos ou por conta de um sono muito leve, levantar muitas vezes durante a noite para ir ao banheiro, acordar cansado e entre inúmeras outras questões. Agora, você sabia que dormir mal traz muitos problemas de saúde? Eu vou enumerar alguns. Dificuldade para emagrecer, aumento de peso, aumento do risco de desenvolver doenças como diabetes, pressão alta, aterosclerose, risco de infarto, derrame cerebral, demência e até infertilidade, além de outros. Então, a minha sugestão é que se você ainda estiver acordado após 15 minutos, 20 minutos na cama,
tente levantar e ir para outro quarto, fazer algo relaxante, como ler um livro, ouvir rádio, atualizar alguma tarefa que esteja pendente, né, ou fazer palavras cruzadas, até que o sono venha novamente, tá? Porém, é necessário evitar tarefas estimulantes, como usar telas de celular ou tablets, videogame, jogos ou tarefas do trabalho, tá? Outra recomendação é sair da cama no mesmo horário todas as manhãs e evitar aqueles longos cochilos durante a tarde. Dormir um pouco não tem problema, tá? Mas se você dorme muito pode prejudicar o teu sono à noite. Se você tem dificuldade com sono, é melhor resolver isso logo antes que vire um problema de saúde, tá? Bom, por hoje é isso. Um bom dia para vocês e até o nosso próximo encontro. Não há dúvidas de que os sinais do tempo são mais fáceis de perceber no rosto, como as rugas, marcas de expressão e olheiras. Uma forma de amenizar esse envelhecimento e também de mudar algum traço que incomoda é a harmonização facial. Mas quando devemos começar com esses procedimentos? Quem responde é a doutora Gabriela Ravache, especialista em harmonização orofacial. Olá, Gui. Olá para você que me assiste aqui. Você já se perguntou quando devemos começar os procedimentos de harmonização facial? Quais sinais que devemos perceber para iniciar? Para responder essas perguntas, precisamos analisar o caso de cada paciente de maneira individualizada. De maneira geral, os procedimentos de harmonização do rosto são indicados quando a pessoa deseja diminuir olheiras, marcas de expressão ou quando deseja definir a mandíbula ou fazer alterações no queixo e nariz, por exemplo. Com a técnica, é possível realçar a beleza do rosto, aumentando a autoestima e o bem-estar. Os procedimentos proporcionam mais equilíbrio às partes do rosto, tornando todo o conjunto mais estético e valorizar a sua beleza natural. Você pode observar alguns sinais para saber se precisa de uma harmonização facial. Entre eles, a assimetria facial, quando você percebe que um lado do seu rosto é diferente do outro, em termos de estrutura óssea ou muscular. É possível resolver isso proporcionando um visual mais equilibrado e simétrico. A partir dos 25 anos, é comprovado que começamos a perder uma porcentagem de colágeno a todo ano. Por isso, é um momento importante para procurar um profissional para iniciar alguns tratamentos. Para isso, podemos usar os bioestimuladores de colágeno para prevenir os sinais do envelhecimento. Se você sente que seu queixo e mandíbula não estão tão bem definidos como gostaria, a harmonização pode ser a resposta. Por meio de técnicas com preenchimento de ácido hialurônico, é possível realçar essas áreas, criando um contorno facial mais definido. No caso das rugas e linhas de expressão, com o passar do tempo é natural que elas apareçam. Se essas marcas estão te incomodando, a harmonização facial pode ser uma excelente opção para suavizá-las. Os procedimentos com aplicação de toxina botulínica podem ajudar a relaxar os músculos, prevenir e tratar as rugas indesejadas. Outro ponto a se destacar é o envelhecimento, que é comum que ocorra uma perda de volume do rosto, especialmente nas maçãs do rosto e nas regiões ao redor dos olhos. Antes de mais nada, procure um profissional para avaliar o seu caso. Por hoje eu fico por aqui, um abraço, até o nosso próximo encontro. Congelamento de óvulos, você já ouviu falar? A técnica é indicada para mulheres que pretendem ter uma gravidez depois dos 40 anos ou para aquelas em tratamento de câncer, uma vez que a radioterapia pode prejudicar a fertilidade. Quem explica como funciona é o médico especialista em reprodução humana, Dr. Ricardo Beck. Olá, eu sou o Ricardo Teodoro Beck, sou ginecologista e obstetra com atuação na área de reprodução humana. Vamos falar hoje sobre o congelamento de óvulos. O congelamento de óvulos é o único procedimento que existe hoje para a preservação da fertilidade. Quando nós fazemos um congelamento, nós pensamos em usar esses óvulos para uma fertilização in vitro, o que é a única forma de você trabalhar com esses óvulos depois. Não existe outro mecanismo de se utilizar esses óvulos para pessoas que não planejam ou não podem ter nenê num período muito próximo. Então, moças que ainda jovens precisam passar por um tratamento oncológico ou precisam de uma cirurgia ou por algum outro processo mesmo de trabalho, precisam não engravidar, engravidando depois dos 40, 42 anos. Quando nós temos esses óvulos, a preservação
da chance dessa menina engravidar e a segurança dessa gestação é compatível com a idade em que foram congelados esses óvulos. Quanto ao prazo de congelamento dos óvulos, ele é indeterminado. Então, a partir do momento em que você tem esses óvulos congelados, eles vão se manter na mesma condição por um período indeterminado. Você pode usar esses óvulos em meses ou mesmo em anos. O que é importante lembrar que para uma gestação nós precisamos ter segurança da saúde da gestante. Então, sempre é importante utilizar esses óvulos enquanto essa pessoa tem boa condição de gestar. Então, a idade é hoje determinada como 50 anos para a gestação segura. Porém, em exceções, podemos utilizar esses óvulos um pouco mais adiante da idade dessa pessoa, mas sempre com muita cautela, porque o importante é você ter uma gestação saudável, terminar essa gestação saudável e ter um recém-nato em boas condições. Para isso, a gestante tem que estar em boas condições. E claro que esse assunto gera inúmeras perguntas, inúmeras dúvidas. Então, estamos à disposição para esclarecer dúvidas. Podem entrar em contato, vamos tentar esclarecer o melhor possível. O prazer feminino, que ainda é um tabu, se torna mais difícil de ser abordado durante o tratamento oncológico. A redução da autoestima pela queda do cabelo ou a retirada do seio e os efeitos colaterais das terapias para tratar a doença, como ressecamento vaginal e dores, podem afetar a sexualidade das mulheres. Mas como manter uma vida sexual saudável e satisfatória durante a luta contra o câncer de mama? Acompanhe as informações com a médica mastologista doutora Mila Miranda. Eu recebo aqui no Você Melhor a doutora Mila Miranda, ela que é médica mastologista e traz um assunto super importante aqui pra gente hoje. Bom dia, doutora. Bom dia, Gui, tudo bem? É um prazer estar aqui no programa Você Melhor para falarmos sobre a vida sexual de mulheres em tratamento do câncer de mama. Como o câncer de mama afeta a vida sexual das mulheres em tratamento? O diagnóstico do câncer de mama ainda é um grande tabu para as mulheres que estão em tratamento de câncer de mama, tanto pelo impacto na parte física quanto na parte emocional. O que da doença e do tratamento pode fazer aí, a mulher ter uma diminuição no desejo sexual? Então, Gui, durante o tratamento do câncer de mama, muitos dos sintomas que as mulheres têm que passar durante a rotina já acabam diminuindo o desejo sexual, devido à tontura, dores, enjoo, principalmente a queda dos cabelos, costumam atrapalhar. Além disso, sintomas físicos como o ressecamento vaginal, a dor para ter relação e a diminuição da libido alteram bastante esse momento da vida das mulheres. De que forma a questão psicológica também interfere na intimidade? A questão psicológica muitas vezes tem um papel até maior nessa questão da sexualidade, visto que as mamas têm um grande impacto na autoestima e na intimidade das mulheres. Então, muitas vezes é importante a gente focar na parte psicológica para que ela se sinta mais confortável. E como as pacientes podem lidar com esse problema, e resgatar aí essa vida sexual? Uma das formas que a gente costuma orientar é que elas prestem atenção no seu corpo e fortaleçam o vínculo entre o parceiro ou a parceira para que elas se sintam mais confortáveis. Além do mais, é importante que o médico que esteja cuidando dessa paciente valorize as queixas, dê abertura para que esse assunto seja discutido e para que a gente consiga explicar e mostrar as novas formas de tratamento. Então, o laser íntimo, a fisioterapia pélvica e até mesmo a liberação do uso de estrogênios de baixa potência, que podem melhorar bastante essa situação da sexualidade nesse momento tão difícil. Doutora, ótimas informações, esclareceu aí várias dúvidas dos nossos telespectadores. Se alguém de casa quiser saber mais, como faz? Eu que agradeço o convite, é um prazer fazer parte aqui do programa e poder falar desse tema que é tão importante e impacta tanto na vida das mulheres. Quem tiver mais dúvidas ou quiser conversar, pode me seguir nas redes sociais e bom final de semana. O Você Melhor de hoje vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia e audiência em todo o estado de Santa Catarina. Conheça a Elevar Italínia, móveis planejados com exclusividade. Siga no Instagram. Acompanhe as nossas edições locais em Minas Gerais, Paraná e São Paulo.
Para rever, escaneie o QR Code que está aqui na tela. Você melhor, os grandes especialistas passam por aqui. Ótimo fim de semana, nos vemos no próximo domingo aqui na tela do SCC SBT. Até lá!